Ó, ô Vamp, uma questão aí que sempre aparece no Corinthians e que parece estar se tornando um problema solucionado. Solucionado não, né? Que o Corinthians está se livrando do problema. Não, o Luan. Gente, o Luan, o Corinthians, ele vai emprestar o Luan pagando 100% do salário. Ó, algumas pessoas dizem, será que o Santos está fazendo certo? É óbvio que o Santos está fazendo certo. Lógico, O Santos não vai pagar nada, nada. E aí, a única explicação que tem pro Corinthians pagar é assim, pô, vai que esse cara joga lá e a gente consegue vender. E o Corinthians tá fazendo certo também. O Pô, Santos pagar tá certo. 100%, Deixa eu te falar. O Santos não podia pagar nem 15%. Pelo momento, o Santos está tranquilo, não vai gastar nada. E o Corinthians também está certo, porque o erro já foi. Mas você não podia negociar um pouquinho, não? 15%? Não, pô, paga 15%. Na minha opinião, desculpa. Não pode, pô. Eu tenho um filho aí, eu já tentei jogar esse moleque, com os filhos, com tudo, e ninguém quis, eu dava 100%. Que é isso? Que é isso, Vamp? Que é isso? O que você faria? Ninguém quis pegar 15%. O Corinthians está certo. Corinthians está... Nesse caso específico, nesse assunto, o Corinthians, se fosse diretor do Corinthians, faria a mesma coisa. O estrago financeiro já teoricamente foi feito. Teoricamente não, concretamente foi feito. Tem um contrato. Claramente não aparece nenhum interessado. Vai continuar pagando. E ele tira da frente, pelo menos fisicamente, um problema lá dentro. Tá certo? E que não é mesmo solução, tem sido todo dia, ou um dia sim, um dia não, sai a notícia de que treinou à parte, que está acontecendo com ele, tem explicação para dar. Esse é um pacote que o Corinthians está carregando. Enfim, é a chamada notícia negativa para o noticiário de um clube. Então, já que o estrago foi inevitável, ajuda o Santos. Mas se ele jogar bem, tudo bem, ele continua sendo nosso, volta. Desde que ele não joga o clássico, né, inclusive, né? Que deve ter cláusula. Deve ter alguma coisa que impeça. Mas acho que tá certo. Siga a vida, tomara que ele ressurja lá. Claro, com o Lisca lá, que é um cara do bem. Tomara, é isso. Acho que essa decisão, acho que até demorou muito para ser tomada. É correta. Eu não sei negociar. Então não posso falar, e mesmo se eu soubesse, não posso falar de nenhuma negociação, que não sabe 0,5% do que acontece. Não se conseguiu colocar em outro lugar, então vai. Né? Até porque não é que ele seria aquela expressão que uma vez o Nelson Batista foi muito feliz, né? Usar o termo laranja podre, envolveu o Gustavo Neri, não me lembro quem mais do São Paulo, mas enfim. Mas atrapalha. Mas então, está atrapalhando. E no mínimo não está ajudando. Então vai lá, de repente ajuda. Neste momento é dever dizer, os campeonatos de Corinthians e Santos, claro, jogam Brasileirão. Mas são diferentes. O Santos não joga para ser campeão, o Corinthians joga para ser campeão. Então até nessa questão não vai ter. Não podendo ele jogar no clássico, como provavelmente deve estar estipulado, e acho que nesse caso, ok, pega o jogo. Gente, eu só quero entender o que aconteceu com esse rapaz. Tem algum mistério atrás desse Luan. Não tem explicação, Vampeta. Não tem. Porque se fosse um jogador qualquer, sabe? Um jogador que não tem qualidade, um jogador, sabe? É um jogadorzinho, é qualquer um. Esse rapaz foi o melhor jogador da seleção olímpica. Ou não? Melhor jogador da América no ano seguinte. Melhor jogador da América no ano seguinte. De repente, esse cara não joga mais futebol. De repente, ele desaprendeu a jogar futebol. Algum grande mistério. Desaprendeu a tal ponto que o clube que o mantém tá dando ele de graça pro Santos rival, e pagando ainda todos os salários dele. Então, alguma coisa tem aí. Eu acho que o Corinthians teria obrigação de virar... Ou então, não pode se falar. Ou então é tão grave a situação que não pode se falar. Mas teria que vir a público e explicar, porque só futebol não pode ser. Não pode ser só futebol. Tem contrato, se não me engano, é da temporada toda de 2023. Ô Vampeta, tem um monte de danadinho que joga, a gente vê. Esse rapaz aí, ele não é danadinho, nunca foi. Esse rapaz é um rapaz de grande qualidade, melhor jogador da América, melhor jogador da Seleção Olímpica. Como que, de repente, ele não joga mais futebol? De repente, com um passe de mágica, o Luan desaprendeu. Atenção, dirigentes do Corinthians, venham a público para tentar explicar o porquê esse rapaz não joga mais. Alguém precisa explicar. Vocês concordam com isso? Mas eu acho que é mais... mistério. Mas eu acho que é mais do que... O negócio do Luan é um mistério e não está bem explicado. Eu acho que é mais dele, não do Corinthians.
é dele. Eu acho que é a cabeça dele. Porque, ó, ele chegou a ter chance no Corinthians. O Luan chegou a ter chance, ele que nunca aproveitou. E o outro, ele já jogava mal no Grêmio também. Nesse fim dele no Grêmio, ele não vinha bem. O Grêmio tava louco pra vender ele pro exterior, não conseguiu. E aí aceitou a proposta do Corinthians. Agora, eu acho que tem a ver com a cabeça do Luan. O Luan teve, sim, um passado meio complicado aí lá no Rio Grande do Sul, a infância dele, era um adolescente meio complicado. Acho que pode ter a ver com depressão. Ele negou, né? Ele veio a público negar que ele teve depressão quando surgiu a hipótese. Ou a falta de motivação, né, Vamp, como você diz. Que o cara pode meio tô ganhando muito dinheiro por mês. Você vê, o Jean-Pierre tá atravessando esse mesmo problema. Era o substituto do Luan no Grêmio, né? Tá emprestado ao Avaí e tá no banco do Avaí, o Jean-Pierre. Você pega o Lucas Lima, teve isso também. Vou pro Paris Saint-Germain, vou pro Barcelona. Caiu, tá lá no banco do Fortaleza, né? Quer dizer, uma queda de jogadores tudo de qualidade, que a gente mudava tudo meia, né? Que se discutiu 18 pra Copa. Nisso o Tite foi bem. Mas o cara não tem estímulo pra jogar num Corinthians. Tá de brincadeira, pô. Você vê como é complexo. E aí você fala nisso, o Vitor, aí você fala assim, pô, mas o Silvinho, o treinador brasileiro, você vê que o Vitor Pereira não conhece, é totalmente independente, ninguém vai ficar no ouvido dele. Chegou, ele veio no dia a dia. Se ele cobra do Roger Guedes, publicamente, imagine se o Luan como deve ser o Luan no treino. Ele já nem cobra, ele realmente desconsidera o Luan, porque infelizmente o Luan não rende. Não, é isso que eu vou falar. O cara não vai pra lá. E aí que é que está? Você tem que fazer alguma coisa. Mas então, é isso que eu falo. O treinador desconsiderar é porque ele não vê tesão. Ele não vê dedicação. Ele não iria desistir. E não só o Vitor Pereira. É isso, ele não ia desistir do cara se ele visse que ele não estava bem, mas ele corria, ele treinava. O Vitor Pereira já coloca o Roger Guedes, ele já fala, não se empenha no treino comigo, papá. E eu fico imaginando, então o Luan então deve ser. E o Roger Guedes ainda figura, joga. Sim, ele vai o Luan então deve caminhar no treino. Então, é muito provável. O jogo agora, eu esqueci o jogo fora do Corinthians. O jogo quase com sócio torcedor. E o Luan nem ali, quer dizer, ele estava no banco, mas nem cogitado. Foi verdade mesmo. Mas o Luan criou isso aí. Foi mesmo. Não lembro qual era o jogo fora. Jogou um time C e o Fluminense. Foi o Fluminense. Jogou um time C do Corinthians. Não foi esse jogo, não foi os 4-0. Foi um outro jogo antes. E que não foi tão catastrófico. Mas assim, o Fluminense poderia, ele já estava, mas foi um jogo antes que ele estava até disponível no banco e, enfim. É incrível, ele estava disponível, mas não está disposto. Teve vários jogos, mano. Teve a Portuguesa do Rio de Janeiro, pela Copa do Brasil. Teve vários. Foi esse jogo. Teve um monte de jogos. Foi o jogo, exatamente, foi o jogo contra a Portuguesa. Eu acho que quando o treinador, não sei se vocês concordam, isso mesmo, contra a quando o treinador ele começa a ignorar o cara, é porque o cara merece ser ignorado. É porque o cara não tá treinando, o cara não tá se dedicando. E não é só o Vitor Pereira. É muita gente lá dentro que tem a definição que o Vitor Pereira, como comandante da comissão técnica, teve. O negócio o Corinthians, que o Nilson falou, precisa se pronunciar de alguma coisa pra explicar. Eu acho que é mais ele. Porque, ou é depressão, ou é falta de vergonha na cara. É um dos dois. Porque para um cara não ser escolhido por nenhum treinador, tá ganhando o salário milionário que ganha, ou ele não tá querendo nada, ou ele tá em depressão. Ou tem ou seja outra coisa. Ou tem algum problema que nós não algum sabemos. problema deve ter, é claro, mas chances foram talvez dadas... um problema crônico de saúde, de lesão. Não sei, talvez. Mas olha, chances foram dadas, tempo foi dado, né? O Corinthians não está sendo precipitado em abrir mão do jogador. Muito pelo contrário, está sendo criticado pela despesa que está tendo com ele, sem utilizá-lo, né? Pagou o cara direitinho. Então ele não vai mais recuperar essa grana. Né? Então, se puder recuperar alguma coisa, já é uma vantagem. Vai que ele joga no Santos e consegue pelo menos alguma moeda de você vê assim, tem casos aí no mundo, por exemplo, você pega um campeão do mundo, o Umtiti. O Umtiti é o francês, né? O nome dele? O Umtiti, campeão do mundo, seleção francesa. Última Copa do Mundo. Omitir, você não precisa omitir nada, pode falar. Você nunca omite, não. Aliás, às vezes era até bom se omitir de vez em quando. Eu solto mesmo. Aqui é um programa de informação, o pessoal com audiência. Olha o quebra. Se me contar, eu conto. Pode ser até mentira, mas eu solto a porra. Professor, pode até ser mentira. Eu solto. Depois vai apurar. Você vai me contar. Professor, o Titi, né? O nome dele? Joga campeão da última Copa. Zagueiro dele, Varane, campeão pela seleção francesa. O Barcelona tem 2 anos querendo mandar ele embora. E times então. E não é assim que o Luan tá encostado e ninguém quer, né? Teve que dar agora de graça aí. Ó, Paris Saint-Germain,
time da Premier League, Arsenal, ele não sai do Barcelona. Não vai. O salário astronômico, não vou, fica, vai cumprir até o último dia, ele falou. Mas isso existe muito. Tem, então é o que eu tô falando. Alguns jogadores que Tá acontecendo isso agora com o Yonk, lá, o volante do Alguns jogadores que ficam no banco e que tem salário astronômico. elevado. Lembre-se que todos esses caras têm staff. E é aquilo mesmo que você fala, o cara pega o pau, fica quieto, não vai ganhar melhor. Isso lá, segura. Nem metade. Isso acontece. O que você prefere? E a gente brinca, no tempo do Flamengo do Jesus, 2 ou 3 vezes nós damos como exemplo o seguinte: o que você prefere? Ser titular do time, não vou falar de qualquer time, porque senão se sentem incomodados, ou reserva do Flamengo? Para muita gente era mais importante ficar sendo reserva do Flamengo do que titular do Nogueirópolis. É isso aí. E aqui uma informação importante, né, que o Boni da nossa produção me passou, é uma notícia da Gazeta Esportiva que diz o seguinte: consultor médico do Corinthians afirma que Luan negou ajuda psicológica. É uma informação de junho desse ano e ele afirma: no meu modo de ver, o Luan está muito afetado emocionalmente. Acho que uma orientação psicológica iria bem para ele. Já falei com o jogador. Você orienta, mas para fazer um tratamento psicológico, o atleta precisa querer. Quando indiquei, ele disse que não iria. E aí, ele acha que é necessário. Disse o Dr. Joaquim Grava, consultor médico do clube, ao podcast de Lavada na última quarta-feira. Não, foi em junho. Foi em junho. Então, essa situação aqui que ele... Além de tudo, deixa, cada um, né? É o Luan não querendo se ajudar. Mas além de tudo, não está sendo inteligente, na minha opinião. Porque quem passa por uma situação assim e sai dessa situação, ele passa e sai dessa situação, ele vai se tornar muito mais fortalecido. Então ele não está sendo inteligente. Luan, se você está passando algum problema emocional, depressão, sei lá o que for, vai se cuidar. Sabe por quê? Porque você vai sair muito mais fortalecido. Sabe? As outras situações que vão ocorrer na tua vida, você vai ver, você vai tirar de letra. Você vai tirar de letra. Então, quando você passa numa situação bem terrível, limite assim de depressão, psicose maníaco-depressiva, pânico, fobia, seja, né? Sei lá, aquilo que for, né? Se você se tratar, se cuidar, você vai voltar muito mais fortalecido. E voltando mais fortalecido, você vai encarar tudo que vier pela frente com muito mais tranquilidade e muito mais força. Não, quer dizer, ele não está sendo nem inteligente de não buscar esse auxílio. Às vezes é mais forte do que ele e da nossa incultura também, no sentido que, não, por exemplo, se é uma lesão, digamos, na perna, você vai lá, trata, não sei o que lá, as lesões, digamos... Mental, emocionais, a gente, não, isso... E no meio do futebol, pode falar melhor, não, isso não é pra mim, jogador, sou macho... Gente, pra qualquer um em qualquer campo de atividade... Quando o mental não funciona, nada funciona. Nada. Tem duas histórias assim que parece que é com fundo de resenha, de brincadeira, mas foi sério mesmo, isso dentro do Corinthians. O Gilmar Fubá, que Deus o tenha, meu companheiro, tinha um problema. E a Suzy Fleury, na época, era da seleção e do Corinthians. E o Gilmar sempre daquele jeito, né? Fortão, não sei o quê, ó. Tem que ter consultas com a Suzy, né? Então lá tem que ter. Ele falou, a senhora quer mesmo escutar o que eu tenho meus problemas? Daqui a pouco que a gente foi e tal, a Suzy Fleury deitada e o Gilmar consultando ela, inverteu tudo. É verdade mesmo. E o Carlos Alberto, que jogou aqui no Corinthians, no São Paulo, campeão europeu, fazendo gol no Porto. Teve com a gente aqui. Eu tava no churrasco, o Marcos Goleiro deu um churrasco, e tá eu, o Marcos, Carlos Alberto, o Fábio Santos, era outro volante que jogou volante do Palmeiras, sim. Do Palmeiras, que jogou no São Caetano. Sim. Onde foi pro São Paulo, tudo. E o Carlos Alberto, aí eu lembro que tá a galera toda assim, professor, a gente no churrasco, chegou o Carlos Alberto. Aí o Jorge Wagner, todo mundo conversando, aí ele... Pô, acabei de ver agora da... Você acredita que o São Paulo pagou um psicólogo pra mim? E o Carlos Leão sempre foi tido como uma louca, né? Mas como, Carlos? Falou, pô, fui lá, eu só fui porque o São Paulo pediu, eu cheguei no São Paulo agora, pediu, e a primeira coisa, quando eu sento no divã, o psicólogo pergunta pra mim assim, você quando era criança, você foi molestado? Quando falou isso, eu quebrei o consultório todo. O Carlos Alberto, lá, nosso amigo, chegou contando pra nós. Você vê, eu vou lá... Pra atender, a primeira coisa que ele me pergunta é se eu era criança, eu fui molestado, eu quebrei o consultório todo. Aí ele diz que eu sou maluco. Eu lembro disso, a gente não joga. Então tem muito isso, você saber pegar jogador de futebol pra falar que
que você vai ter uma consulta com um psicólogo, vai começar... Porque os caras acham que não é doente, que não é doença. Que acha que agora, é se você doente, der um tratamento assim, ó, vai lá que o Vanderlei Nogueira trata melhor seu tornozelo do que o Mauro-Betti. O cara sai... Mas se falar de psicólogo, psicologia, então, os jogadores ficam tudo malucos. Nesse quesito aí, hoje, os jovens saem melhores da base. Às vezes não sabe chutar, nem com a perna esquerda, nem com a perna direita. Falta fundamento. Pelo menos é o que a maioria dos treinadores falam isso. Mas nesse campo, eles saem mais preparados. Porque todo centro de treinamento tem seus psicólogos. Pedagogos. É mais fácil você conversar com um garoto de 15, 16 anos, que está ainda em formação, que ele pode receber uma carga de orientação melhor, do que esses caras um pouco mais rodados, porque o cara fica muito refratário. É isso que vocês falaram. Falou em psicólogo, o cara, o que é isso? Eu não sou maluco. Né? Quer dizer, como tem muito se maluco precisasse. Então, mas só maluco. Mas essa é a resposta que o cara que não sabe como funciona. Então, o jovem hoje que sai da base, nesse quesito, não sabe, às vezes não sabe cabecear, bater, dominar a bola, mas nesse ele sai melhor formado.